Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Você quer aprender a palavra de Deus mais um pouquinho? Eu gosto de estudar a palavra, não sei tudo não, viu? Eu estudo este livro há muitos anos, tenho uma compulsão por leitura, gosto de pesquisar e cada vez estou aprendendo coisas novas aqui. Esse livro é muito profundo. Não tem como esse livro ficar velho, gente. Os tesouros escondidos aqui são revelados gradualmente e a gente vai aprendendo. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Então pega, por favor, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ler o versículo 2. Me faça uma gentileza. Se tem alguém ao teu lado sem o Evangelho, aproxime-se da pessoa para dividir com ela a leitura. Mostra onde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim, ó. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eu vou ler de novo esse versículo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Agora eu leio e cada pessoa repete comigo, tá bom? Vamos lá. Porque, bem alto, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quem crê na palavra de Deus? Levante a mão. Crê mesmo? Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Glória a Deus. E enquanto nós aplaudimos, vamos abrir a nossa boca e dizer glória, glória, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos glorificar a Deus. Vamos já, não é? Treinar a nossa boca para louvar a Deus. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e dá glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando. Vai do fundo do teu coração, do fundo do teu ventre. Tira este glória do fundo do teu ventre. Isso, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, nós queremos aprender os teus mistérios. Nós queremos saber o que é falar em línguas estranhas. Nós queremos saber o que isso significa, qual é o teu propósito. Pai bendito, vem agora com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se assentar, por favor? Quero ler esse versículo, porque nós vamos mergulhar agora na palavra de Deus. Vamos destrinchar esse versículo, vamos descobrir o que é isso. Olha só, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, naquele domingo, logo após o sábado de Páscoa, naquele domingo,
que os judeus chamavam de festa das primícias. Era o primeiro dia da semana e Jesus é a primícia dos que voltaram da morte para nunca mais morrer. Naquele domingo que ficou registrado na eternidade, Jesus Cristo tinha ainda instruções para passar. E ele vai ainda fazer uma pós-graduação com os discípulos. Porque 3 anos e meio na melhor faculdade do universo, com o maior mestre de todos os tempos, não foi suficiente para passar todos os mistérios. A pós-graduação vinha agora. O principal ele ia falar agora. Então ele vai dando instruções, ele vai ensinando, ele vai falando, ele vai resgatando, ele vai restaurando, ele vai transformando e vai ensinando ainda, vai falando ainda. Ele andou, depois de ressuscitado, ele andou com os homens, comeu com eles, bebeu com eles, enfim, peregrinou com eles ainda cerca de 40 dias. Nesses 40 dias ele falou muita coisa, mas no final desses 40 dias, ele dá o diploma. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Aí ele vai falar uma série de sinais que têm direito as pessoas que ainda fossem crer nele, todos que crescem nele, não importa por quanto tempo, em qualquer lugar, já que ele mandou para todo mundo. E ele fala vários sinais, mas eu quero destacar o que está lá em Marcos capítulo 16, no versículo 17, na parte B. Que ele fala assim, ó: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Em nenhum momento, nos seus 3 anos e meio de discipulado, onde ele treinou os discípulos, ele nunca tinha falado isso, que os que nele crescem iriam falar novas línguas. Aqui ele falou, antes de subir aos céus. E é lógico, ao dar a relação de sinais, isso passou aqui no meio, quase que batido. Porque todos nós, quando queremos poder de Deus, nós queremos autoridade para expulsar demônios, não é? Gostamos de ter esse poder, já que sofremos tanto nas mãos sujas do diabo. É legal colocar o bicho debaixo do nosso pé, não é? Fazer o inimigo correr. Esse é o poder que a gente mais gosta. Sai! O bicho se apavora e sai correndo. Não é? Antes era a gente que corria dele. Então é legal, a gente prestou atenção nesse detalhe. Os que creem em mim, em meu nome, expulsarão os demônios. Que legal! Agora o diabo me paga. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Que legal! Pegar nas serpentes, não no sentido literal, mas de dominar, não é? As forças do inferno, porque o símbolo máximo de Satanás é a serpente, ele é a serpente original. Poder ter domínio sobre as forças do mal. E ele diz assim, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Maravilhoso. Poxa, eu estou com o corpo blindado. Nessa parte aqui, eu me lembro muito de um tio meu, chamado Luiz de Almeida. Esse homem, quando se converteu, ele tinha esses poderes. E ele queria sair de casa em casa pregando o evangelho. E na mesma rua que ele morava, tinha uma macumbeira que odiava os evangélicos. E o meu tio, de sábado e domingo, ele colocava a gravatinha, terninho, e ele ia de porta em porta, evangelizando. E quando ele batia palmas na porta dessa macumbeira, ela aparecia lá, xingava, mandava embora, amaldiçoava, praguejava. Mas no sábado que vem, no mesmo horário, estava lá o tio Luiz.
Aí a macumbeira aparecia, xingava, destratava, maltratava. Ele ia embora. No sábado que vem estava ele lá. Posso falar de Jesus com a senhora? Não, não quero falar de Jesus não, tchau, some daqui, seu isso, seu aquilo. Ele ia embora, sábado que vem o tio Luiz estava lá. Essa mulher não aguentava mais o meu tio. E ela falou, vou acabar com esse crente. Ela preparou um bolo e encheu de formicida tatu. Colocou veneno para rato. Preparou chá, fez a mesa e sábado ela ficou esperando. E o meu tio chega lá naquele sábado. Ela vem toda sorridente. Oi, bom dia, como vai o senhor? Entra, por favor. O meu tio entrou. Paz seja nesta casa. Olha, você não quer tomar um café? Preparei esse bolo, você não quer comer? E o meu tio não era magrinho que nem ele não, era muito forte, era um homem grande. Aí, meu tio sentou-se à mesa e a macumbeira pensou, que bom, ele vai comer. Só que o meu tio pegou o bolo e fez uma oração. Meu Deus, graças eu te dou por esse alimento. Abençoa essa casa, nunca deixa faltar nada. E mandou ver. E acabou com o bolo da mulher. Acabou de comer e enquanto ele comia, a macumbeira certamente pensava, isso, come miserável, come. E o meu tio, posso pegar mais um pedaço? Por favor. E acabou com o bolo da macumbeira. Tomou o chá, comeu tudo que tinha direito, aí falou de Jesus, falou de Jesus, falou de Jesus. E ela fingia que estava interessada, não é? E aí ele foi embora. Naquela semana a macumbeira ficou esperando sair algum funeral na rua. Mas esse homem vai morrer. Provavelmente o enterro vai ser domingo ou segunda-feira. Vai ter ambulância aí? Já eu vou saber que ele está morto, me livrei dele. E ela não viu funeral nenhum. Falei, mas acho que levaram ele para o hospital e deve ter morrido no hospital e o enterro foi do hospital para lá, já deve estar no cemitério. Me livrei dele. Ela achou que ele já estava sepultado, né? Me livrei desse crente chato. Aí ela está dentro de casa, sábado de manhã. Você sabe que macumbeiro é supersticioso, né? Deve ser o espírito dele. Ela ficou arrepiada, cabelo de pé. Começou a tremer. E o meu tio lá na porta. Acho que estava querendo comer mais bolo também, né? Ele era desse tamanho. Aí ela foi na janela, abriu só um pouquinho, espiou, estava lá o meu tio. Aí ela saiu trêmula. Meu tio, a paz do Senhor, minha irmã. Posso entrar para falar de Jesus? Pode. E ela ficava olhando, e o meu tio falando de Jesus. Não tinha bolo nenhum, ele não ia pedir, né? E ele falou de Jesus, e ela ficou olhando. Ela tinha colocado formicida para matar um elefante. Ainda que o meu tio fosse forte, ele não iria aguentar tanto veneno. Mas se cumpriu esta palavra. Se comer alguma coisa ou se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ele estava revestido dessa promessa, revestido desse poder. A macumbeira entregou a vida para Jesus, se tornou uma serva de Deus. Ela viu que esse Jesus é verdadeiro. Depois ela mesma confessou tudo, viu? Isso que eu estou contando. Foi ela que confessou depois de convertida, ela foi pedir perdão na igreja. Bateu aquele arrependimento, ela foi confessar para todo mundo, contou tudo em detalhes. Maravilha, né? Então a gente gosta dessa parte. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A gente gosta dessa parte. Está aqui um idético. Põe a mão. Camarada volta depois chorando. Deu negativo. Parece uma pessoa com câncer. A gente ora, ela vem daí a pouco. Deu negativo o exame, deu negativo. Não é? A gente gosta dessa parte.
Mas aqui no meio está esse pequeno detalhe das novas línguas. Que quando Jesus disse isso, antes de subir aos céus, passou meio desapercebido. Foi no meio da leva, porque os outros sinais eram mais gloriosos. Falar novas línguas para quê? Falar novas línguas para quê, afinal? Para que falar novas línguas? A gente nem sabe falar o nosso idioma direito, não é? É aquela história. Português nós já sabemos, o que nós queremos é diploma. Não é? Para que eu quero falar novas línguas? Nem sei falar português direito. Tem que ficar me controlando para não falar errado. Para quê? Para quê? Para que Jesus colocou isso de falar novas línguas? É porque Jesus Cristo, Ele queria que os seus discípulos e os que nele crescem fossem revestidos de poder para cumprir a ordem que Ele deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus Cristo estava projetando a salvação não só para Jerusalém, nem só para a Judéia, nem só para Israel, mas Ele queria para o mundo todo. Ele queria que os discípulos recebessem esse revestimento de poder, que lá em Lucas 24:49, Ele fala exatamente isso, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, e Jerusalém quer dizer casa de paz. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Ele queria dar esse revestimento de poder? E justamente o item que foi menos destacado seria o sinal evidente desse revestimento poderoso. Justamente falar novas línguas. Jesus queria que eles fossem testemunhas no mundo inteiro. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, não é? Jesus subiu, está para subir aos céus. São momentos que antecedem a sua partida. E ele fala assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Mas todos os discípulos de Jesus Cristo eram galileus. O único que não era galileu era Judas Iscariotes, e Judas se matou. Judas era da Judéia, como Jesus também era da Judéia. Os demais eram todos do norte de Israel, da região mais pobre, pescadores galileus em sua maioria, pessoas iletradas, incultas, quase analfabetas. Como ser testemunha em todo o mundo, até os confins da terra? Quantos idiomas se fala no planeta? Como que eles poderiam pregar em todo o mundo? Precisavam desse dom sobrenatural, porque não haveria tempo de falar assim: João, vamos fazer o seguinte, João, aprenda latim. Pedro, aprenda latim para você pregar em Roma. Não havia tempo. Eu estudei latim na universidade, é horrível, é difícil, é uma língua, tanto é que é uma língua morta, ninguém mais fala latim. Mas é difícil você estudar, aprender, precisa anos de preparação. Vamos fazer o seguinte, João, você vai aprender árabe, tá? Mateus, você vai falar grego, tá bom? Você vai estudar bastante grego, tá? Que eu vou te mandar para a Grécia. Então era complicado. Já pensou, iria parar a obra? E a obra era urgente. Não haveria tempo de se frequentar um estudo de línguas, de idiomas. Não haveria tempo. E Jesus queria que eles fossem testemunhas em todo o mundo, até os confins da terra. Aí ele falou, a promessa do Pai que vai cumprir isso. Aí estava o detalhe, falarão novas línguas, para serem testemunhas. Aí Jesus sobe aos céus. E os discípulos obedecem Jesus. Ficam lá no cenáculo em Jerusalém, esperando o revestimento de poder, o cumprimento da promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, que Jesus prometeu que haveria de vir sobre eles.
Então eles ficam lá no cenáculo, trancados, apavorados, com medo de serem perseguidos. E eles ficam em oração o tempo todo. Como Jesus, depois de ressuscitado, caminhou cerca de 40 dias com seus discípulos e com várias testemunhas, e subiu aos céus cerca de 40 dias depois de ressuscitado, quer dizer que falta pouquinho para o dia de Pentecostes. Eu acredito que faltam 7 dias. Mas os discípulos não sabem disso. Então eles estão orando, eles não sabem quando é que o Espírito Santo vai vir sobre eles. E a gente nunca sabe. A gente quer num momento, eu quero hoje. Não é? Mas a gente não sabe se todos vão receber hoje. Eu sei que muita gente aqui vai ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Mas os discípulos não sabiam quando viria o revestimento de poder. Então eles ficaram orando lá no cenáculo. E a promessa se cumpre aqui, no capítulo 2 de Atos. A descida do Espírito Santo. Vamos acompanhar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. No dia de Pentecostes, amados, eles viram isso. Não era um vento que entrou na casa porque as janelas estavam fechadas, não é? As portas trancadas. Eles ouviram um ruído que parecia de um vento veemente e impetuoso. Um vento muito forte, um vendaval. Mas não tinha cabelo de ninguém se agitando, não tinha roupa se agitando. O barulho lembrava o barulho de um vento veemente e impetuoso. Veio o som, olha só, não disse que veio um vento, veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu a casa, mas aquele barulho que parecia de vento encheu a casa. O dia de Pentecostes acontecia exatamente 7 semanas depois do domingo da ressurreição. Lá em Levítico capítulo 23, versículo 15, está escrito, não é? No primeiro dia após o sábado de Páscoa, contar-se-ão 7 semanas. E no 50º dia, o dia de Pentecostes. Então, exatamente 7 semanas depois da ressurreição do Senhor Jesus, no 50º dia de Pentecostes, eles tiveram essa experiência. A casa se encheu com um vento veemente e impetuoso, e eles ficaram olhando aquilo, ficaram admirados. E veja o que eles viram, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas. Eles viram línguas repartidas, várias, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja, sobre cada um. A experiência do batismo com o Espírito Santo e com fogo é pessoal. É para cada pessoa. A casa inteira foi cheia e as línguas de fogo pousaram. Pousaram sobre cada um. Uma experiência particular. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, eles queriam poder para expulsar demônios, para beber coisas mortíferas, para pegarem serpentes, para impor as mãos sobre os enfermos. Mas qual é o primeiro sinal que veio antes disso tudo? O que menos eles deram importância: falar novas línguas. Foi o primeiro sinal desse revestimento de poder. E sem que eles tivessem frequentado qualquer escola ou aprendido qualquer idioma, eles começaram a falar em línguas inéditas. Línguas que eles nunca tinham estudado. Agora, a partir do versículo 5, nós vamos ver um fato interessante. Vamos acompanhar, eu vou explicar já já. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Todas as nações que estão debaixo do céu. O que acontece? A festa de Pentecostes era uma festa obrigatória para judeus do mundo inteiro. O camarada morava na Itália, ele era judeu, no dia de Pentecostes ele tinha que estar em Jerusalém. O camarada morava na Grécia,
ele era judeu, no dia de Pentecostes era obrigatório estar em Jerusalém. Camarada morava na Espanha, tinha que estar em Jerusalém. Morava na Ásia, tinha que estar em Jerusalém. Era uma festa obrigatória do mundo inteiro. Morava lá na Arábia, morava na Síria, morava na ilha de Creta. Tinha que vir para Jerusalém, era judeu, tinha que obedecer. Era a ordem de Deus, essa era uma festa obrigatória. Daí a gente vê, quando começa a estudar as festas judaicas, que desde a antiguidade era plano de Deus que todo mundo fosse pentecostal, já que a festa era obrigatória. Olha só. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como pode ser isso? Eles são galileus. Como é que eles estão falando das maravilhas de Deus na nossa língua? Como que nós os estamos ouvindo nos nossos idiomas estrangeiros? E aqui aparece uma relação das nações representadas naquela época. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Dizem os historiadores que nesta relação de países que aparece no capítulo 2 de Atos, o mundo inteiro estava sendo mencionado, todo o mundo antigo, numa abrangência de 15 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, no único dia, o mundo inteiro estava ouvindo o Evangelho através de pessoas incultas, pessoas sem estudo, e elas estavam anunciando a ressurreição do Senhor Jesus em todos os idiomas conhecidos naquela época. Então eles ficaram confusos. Como é que isso está acontecendo? Eles são galileus. Como é que nós os estamos ouvindo falar das grandezas de Deus justamente nas línguas em que fomos nascidos? Daí a gente reflete o que, amados? Que os discípulos e aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo no dia em que o Espírito Santo desceu, elas estavam falando línguas da terra, línguas humanas, línguas que eles não aprenderam, não estudaram, mas que eram línguas deste mundo. Você concorda comigo? Todos os que acreditavam em Jesus e receberam o batismo com o Espírito Santo estavam falando em línguas deste planeta. Vários e vários idiomas, muitas línguas, mas todas elas línguas da terra. Aqui não era nenhuma língua estranha. Aqui eram novas línguas. Falarão novas línguas. O que aconteceu ali? Eles estavam recebendo uma capacitação instantânea para pregar para o mundo todo, mesmo sem ter estudado o idioma de cada país. Aquilo foi um sinal poderoso, espetacular, uma coisa inacreditável, que todos ficaram pasmos. Mas veja, os discípulos estavam falando línguas deste mundo, do mundo antigo, para habitantes deste mundo. Era uma evangelização muito rápida que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Tanto é que o resultado de conversão vai ser maravilhoso. 3.000 pessoas vão ser batizadas nesse dia. O evangelho vai explodir em Jerusalém. As pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes e que foram batizadas nas águas, quando voltaram para os seus países, já foram falando das maravilhas de Deus, pregando o evangelho rapidamente. Uma estratégia brilhante do Senhor Jesus. As pessoas voltaram para as suas nações
contando as novidades. Olha, vocês não sabem o que aconteceu. Sabe aquele Jesus que mataram? Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E pessoas da Galileia que não sabiam falar a nossa língua, anunciaram no nosso idioma que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador da humanidade. Aí o Evangelho se espalhou rapidamente no mundo. Foi tremendo. Mas o Senhor Jesus, Ele não bolou essa estratégia só para a gente pregar lá fora. Porque o lugar mais longe que eu fui pregar no Brasil, como é que chama a cidade lá que eu nem lembro? Mas foi no Brasil, só o sotaque é diferente, não é? E não pretendo sair do Brasil para pregar. Para que eu quero pregar em inglês? Eu não vou para a Inglaterra, nem para os Estados Unidos. Para que eu quero pregar em russo, ou em chinês, ou em japonês? Ainda que eu já falei línguas que lembraram todos esses idiomas. Eu fiquei ouvindo a minha boca falar sozinho e falei, parece russo. Já ouvi minha boca falar sozinho e pensei, parece japonês. Me senti até com o olho puxadinho assim, ó. Me senti um típico japonês, não é? Mas para que eu quero falar uma língua estrangeira se eu estou no Brasil? É ou não é? Mas Jesus Cristo, Ele foi muito mais profundo no nosso caso. Ele preparou uma língua estranha, e aí que entra a língua estranha. O apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto. Ele preparou uma língua estranha para a gente conversar, não com homens, não com pessoas deste mundo. Ele preparou uma língua estranha para a gente falar diretamente com Deus. E é interessante o que você vai aprender agora. Vamos retornar para o início da nossa leitura, que foi na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Olha aqui, ó. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens. Certo? Não é um idioma deste mundo. Tem uma língua aí que não é uma língua de outro país. É uma língua estranha. Não para se comunicar com homens. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Que legal. É uma língua estranha para falar com Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Pode, quando a gente está falando línguas estranhas aqui, pode trazer todos os intérpretes do mundo. Eu não sei quantos idiomas e dialetos há no planeta hoje. Tem muitos povos, tribos, nações e línguas. Mas quando a gente está falando de língua estranha, pode colocar todos os intérpretes do mundo para ouvir. Pode gravar e dar para todos os tradutores de todos os países. E eles vão dizer o seguinte: não dá para entender, porque essa língua não é desse planeta. Essa língua não é desse mundo. É uma língua indecifrável por qualquer tradutor deste mundo. Olha só, ninguém o entende, porque não fala aos homens, mas fala a Deus. Qual é a vantagem que eu tenho de falar nessa língua então? Essa língua estranha, amados, é uma linguagem cifrada para você falar diretamente com Deus. É uma língua que ninguém pode entender. Eu falei dos tradutores do mundo, nenhum deles entenderia. Mas você sabe que o diabo é poliglota, é ou não é? O diabo é poliglota. O diabo fala todos os idiomas do mundo. Sabia disso? Porque pode ser a pessoa que está lá perdida na selva amazônica, o diabo está lá no ouvido dela, falando na língua que ela entende. O diabo é intérprete de todas as línguas. Mas essa língua estranha é um código que nem Satanás entende.
Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender. Então, a minha vantagem é esta. Quando eu falo em línguas estranhas, eu falo numa língua que nem o inferno entende. Então vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos lá. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos ler também o 27. E da mesma maneira também o Espírito. E veja, Espírito com letra maiúscula. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E quando você lê a palavra santos aqui, não fica pensando em pessoas que já morreram, em santinhos de barro, tá? Substitua essa palavra santos pela palavra salvos. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos salvos. Então veja, para que eu vou orar pedindo coisas para amanhã, se eu não sei direito nem o que eu preciso hoje? Não é? Eu tenho uma limitação de conhecimento, eu não sei orar como convém. Eu tenho uma vaga ideia do que eu estou precisando. Mas Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Conhece ou não conhece? Ele sabe tudo que eu vou precisar amanhã e depois de amanhã e essa semana e o mês que vem. Sabe ou não sabe? Então, quando eu desconfio do que eu estou precisando, eu vou orar a Deus. E quando eu vou orar a Deus, se eu estiver falando em português, né? Ou na igreja, ou no meu quarto, ali ao pé da minha cama, ou na varanda onde eu gosto de orar, estou ali. Eu estou orando em português, fazendo o meu pedido, dentro daquilo que eu acho que eu preciso. Mas há uma nuvem invisível de testemunhas boas e más. Tanto nós temos anjos de Deus à nossa volta, como anjos do inferno, como demônios. E a palavra diz que Satanás ele fica como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É ou não é? Então, quando você se ajoelha para orar, quando eu me ajoelho para orar, nós queremos falar com Deus. Mas tem um bisbilhoteiro lá, ouvindo a conversa. Tem ou não tem? O diabo está lá. Aí você fala assim: ah, meu Deus, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego naquela empresa que eu quero tanto entrar. Me abençoe, Senhor. Aí o tinhoso, o inimigo das nossas almas, ele está lá e fala: ah, é amanhã a entrevista, é? Aí você fala: amanhã às 8 horas, Senhor. O diabo fala: estou lá. 8 horas eu vou chegar cedo. Ah, meu Deus, abençoa o entrevistador, a entrevistadora, não é? A gente fala até o nome. Abençoa o dono da empresa, o seu Manuel, que vai me entrevistar. Ah, é o Manuel? Deixa lá que eu vou infernizar, cutucar bastante ele, deixar ele bem nervoso e vou fazer ele ficar com raiva de você. Vou fazer ele não ir com a tua cara na hora que você for lá entrevistar. Então, o diabo ele fica ouvindo as nossas orações. E tudo que a gente fala, ele já está pegando para atrapalhar. É assim que ele trabalha. Porque o diabo não é onisciente. O que você está pensando agora, o diabo não sabe. Só Deus sabe o que você está pensando. Não é? Aqui está escrito: e aquele que examina os corações. Quem é aquele que examina os corações? Só Deus sabe. Mas eu não posso orar em pensamento. Porque o pensamento não produz resultado, eu tenho que orar em palavras. Deus trabalha em cima das palavras que nós liberamos, das palavras que nós cremos. Quando Jesus disse para a mulher cananeia: eu não vou fazer nada por você agora, porque não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus disse o quê? Ó mulher, grande é a tua fé, por esta tua palavra vai. O demônio já saiu da tua filha. Quer dizer que Deus trabalha em cima do quê? Das palavras que nós liberamos. Tudo foi criado com o quê?
Com a palavra. Salomão sonhou com Deus. Deus já sabia o que Salomão ia pedir, mas mesmo assim perguntou: Salomão, o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero sabedoria. Aí Deus fala assim: eis que fiz conforme as tuas palavras. Eu não posso chegar aqui para o diabo não ouvir, não é? Eu não posso ficar orando em pensamento, porque Deus não trabalha com o meu pensamento. Tudo foi criado pela palavra, subsiste pela palavra, e a palavra é tão poderosa que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Deus trabalha em cima das nossas palavras. Eu tenho que orar em palavras, tem que ser palavra da minha boca. Mas se eu falar o que eu estou querendo, o bicho pega as palavras e vai atrapalhar tudo. É ou não é? Mas agora, eu tenho um código para falar com Deus, que Satanás não é capaz de decifrar. E eu fui aplicar isso há pouco tempo, e por isso eu quero compartilhar com você. Olha, deixa eu te explicar isso, isso é profundo, isso é lindo. Vamos voltar aqui para Romanos 8:26, acompanhem comigo. E da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos salvos. Então, olha, eu vou orar aqui agora. Eu tenho uma ideia do que eu quero pedir, outras coisas eu não tenho a menor ideia. Quando eu começo a orar em línguas estranhas, o Espírito está intercedendo através dos meus lábios. Mas nesta hora que eu estou falando em mistérios, e eu não entendo também o que eu estou falando, porque essa língua estranha, e a gente não fala com homens, mas a Deus, nem a gente sabe o que está falando. Nessa hora eu consigo ouvir o que eu estou falando, eu consigo ouvir as palavras. Eu não consigo entender o significado, mas eu ouço o que eu estou falando. Agora, no meu coração aqui, eu posso começar a colocar quais são as intenções, não é? Aí eu começo a orar em mistérios, e no meu coração eu coloco a intenção, porque só Deus sonda os corações. E esse vocabulário das línguas estranhas, ele não é constituído de milhares e milhares de palavras. Repare que uma pessoa batizada com o Espírito Santo e com fogo e que fala em línguas estranhas, ela não tem uma variedade grande de vocabulários, não é? Às vezes as palavras são até repetidas. Repare, às vezes a palavra até é a mesma, que fala e repete a mesma palavra. Alguns falam 2, 3 palavras repetidas, outras pessoas falam 4, 5, 6, 7 palavras, mas sempre as mesmas. Já reparou nisso? Quem já reparou nisso? São sempre as mesmas, e é isso que deixa o diabo louco. É isso que deixa o diabo doido. Porque ele está ali ouvindo você falar em mistério, e ele está com um bloquinho na mão e uma caneta, anotando as palavras. Mas ele já falou isso 10 vezes, ele já falou essa palavra 15 vezes, ele já falou 20 vezes a mesma coisa. Mas o que quer dizer isso? E a língua estranha, ela não é constituída de palavras, nem de um dicionário, mas da intenção que o Espírito Santo põe no coração. E Deus, que sonda os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. É nessa hora que Deus começa a responder de lá da glória. Só Deus entende o código que está chegando no céu. Só Deus sabe o que você está clamando no Espírito. Essa é a vantagem de eu falar em línguas estranhas com Deus. Só Ele entende. Aí não tem como o diabo atrapalhar. Você entendeu? Depois que eu aprendi isso, eu comecei a usar direto. E isso é coisinha nova que eu estou te dando. Não falei que eu tinha que aprender bastante ainda? Eu estou aprendendo. Tem 2 semanas que eu estou usando esse código de Deus. Eu me ajoelho lá na varanda, eu gosto muito de me ajoelhar assim, e olhar para o céu, que nem Jesus fazia, né? Jesus sempre orava de olhos abertos e olhando para o céu.
A única vez que ele deve ter orado de olhos fechados foi no Getsemane, quando ele se prostrou e colocou o rosto em terra. Foi a única vez que ele não olhou para o céu. Então eu gosto muito de fazer isso. Eu vou lá na varanda, olho para o céu, aí já dou uma cutucada no diabo. Eu começo a oração dizendo: meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, meu Senhor. Eu te amo, o Senhor é maravilhoso, não é? Eu começo a fazer isso. Aí eu digo: mas Senhor, eu vou falar em línguas estranhas contigo agora. Sonda o meu coração enquanto eu falo. Aí o diabo tem vontade de se atirar da varanda. Aí ele fica querendo cometer suicídio. Porque tudo que eu vou falar agora, nem homem, nem mulher, nem anjo, nem demônio, nem pessoa viva, nem pessoa morta, nem deste mundo, nem do outro mundo, mas só Deus vai entender a palavra que está saindo da minha boca. Porque eu não falo com homens, mas em mistérios eu falo com Deus. Aí Deus vê, Ele interpreta o que está no coração. E é a palavra que produz resultado. Você entendeu isso? Depois que eu comecei a usar essa estratégia, eu descobri por que falar em línguas estranhas. E comecei a usar. E o que eu estou vendo? O que eu estou vendo? E é essa tranquilidade que eu quero te dar. Quando você faz isso, aí você termina a oração falando em português, não é? Claro. Aí você fala: meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço porque eu te pedi tudo em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho. Aí eu termino a oração. Aí você sai com uma certeza de que aquela oração foi ouvida muito mais do que se eu tivesse falado em português. Muito mais. Começa a praticar isso. E o que eu percebi? Todas as portas se abrindo. Aquelas coisas que estavam encalacradas, confusas, coisas difíceis, não é? Que a gente enfrenta no dia a dia. Eu comecei a ver que de uma maneira maravilhosa e sobrenatural, tudo começou a acontecer. Nós estamos hoje aqui para praticar isso. Pastor, então, eu quero falar em línguas estranhas, mas ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha só. Primeira coisa, isso é um direito daqueles que entregam a vida para Jesus. É um sinal exclusivo para os que creem em Jesus Cristo e exclusivamente em Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é para quem está com Jesus, para quem é de Jesus, para quem o recebeu realmente, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É um direito exclusivo de quem é salvo por Jesus Cristo. Porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E é Ele que dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, segundo Deus, intercede pelos salvos. Uma coisa está bem amarradinha aí. Se você quiser este poder, primeiro tem que entregar a vida para Jesus como você nunca fez antes. Com total exclusividade e dedicação. E procurar agora seguir as pegadas de Jesus, não é? Batizar nas águas. Se você ainda não se batizou nas águas, precisa se batizar. E ficar firme na presença do Senhor, porque qual foi a ordem dele? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a pessoa tem que persistir na presença dele. Vamos ficar todos de pé agora. Olha o que eu leio aqui, ó, na mesma carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser filho de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é? Porque todos nós, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, que quer dizer Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a pessoa tem certeza, eu sou filho de Deus. Logo, se eu sou filho de Deus, eu tenho direito a tudo aquilo que Ele prometeu, porque eu creio. Se a pessoa ainda não está com essa certeza absoluta de que é salvo, porque a pessoa tem que ter essa certeza de que é salva. Você entendeu? Porque o Espírito, ele só intercede através de nós, por nós, pelos salvos. Então, se a pessoa hoje não tem certeza se vai para o céu se morrer, ou se começar o arrebatamento agora, ela não tem certeza se vai para o céu, essa pessoa, ela não tem certeza da salvação. E a salvação não é uma coisa que você vai receber só no dia do juízo. Você recebe a salvação no momento que você recebe o Salvador. Jesus disse, quem crê em mim passou da morte para a vida, não entrará mais em juízo. Eu não preciso morrer, passar pelo juízo, para ver se eu vou ser salvo. Eu já sou salvo. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Por isso que eu fico tranquilo para pedir, para buscar. E você tem que ter essa certeza. Às vezes a pessoa está tão atormentada por sentimentos de culpas, remorsos. Às vezes a pessoa está tão para baixo. Ou de fato ela realmente ainda não tomou uma decisão firme de receber Jesus como exclusivo Salvador. Não pode orar para mais ninguém, não pode rezar para mais ninguém, não pode fazer prece para mais ninguém. Só para o Pai, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa ainda não deu esse passo importante para sentir a segurança de que agora ela fez a coisa certa. Ela ainda não tem dentro dela o testemunho do Espírito Santo que diz, você é filho de Deus, você é salvo. Ela ainda não tem essa certeza. E a pessoa precisa ter. Eu vou te ajudar agora a fazer primeiro este passo. Que é o quê? Primeiro, ter a certeza que você se tornou filho de Deus. Filha de Deus. Depois nós vamos fazer uma oração pedindo perdão dos pecados. Como o Espírito Santo de Deus não pode habitar num corpo imundo, o nosso corpo ele tem que ser purificado. E só há uma maneira do nosso corpo ser purificado. É através do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus e pede perdão com arrependimento, ou quando ela estava desviada e volta para Jesus com arrependimento e se conserta, o sangue de Jesus a purifica de todo pecado. O seu corpo estando limpo, já pode ser preenchido e habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu vou fazer um convite agora. Primeiro, para você se tornar filho de Deus. Pastor, como que é isso? É crer na palavra. Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam quem? Receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, tem um poder sobre a pessoa. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a pessoa tem que crer. Ela tem que receber Jesus, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando ela se ajoelha aqui na frente fazendo isso, vem sobre ela o poder do alto. Esse poder sobrenatural que a transforma em filha de Deus, em filhos de Deus. A pessoa ela recebe esse poder, essa transformação. Aparentemente é a mesma pessoa, mas por dentro ela é totalmente nova. Ela foi transformada, os seus pecados perdoados. Aí esta pessoa, ela tem condição
de receber o cumprimento da promessa do Pai, as demais coisas. Então, são passos. Se a pessoa se desviou, vamos lá. A pessoa se desviou, se afastou, voltou a fazer coisas erradas. Então, ela precisa de purificação. Porque se o seu corpo não estiver purificado das obras mortas, se a sua consciência não estiver purificada das obras mortas, se você continuar sentindo acusação na sua vida, então não tem como o Espírito Santo habitar em você. E você mesma não vai ter certeza da salvação. A pessoa que está desviada sabe disso. Ela tem que voltar a ter a certeza e a alegria da salvação. E nós vamos fazer isso agora, amém? Olhem todos para mim. O primeiro poder que vai vir sobre muitos aqui é o poder de se tornarem filhos de Deus, se entregarem a vida para Jesus agora. Quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, venham aqui para frente comigo e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Pede licença. Todos que ergueram as mãos, peçam licença e vem aqui para frente. Vem para cá, corre aqui para frente. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso é para quem crê. Estes sinais seguirão os que crerem. Vem para cá. Ô glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Até as crianças querem. Quem é que não quer? Todo mundo quer, até as crianças. Vem para cá. Isso, vem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Ô glória. Eu quero chamar você que está vindo mais gente, né? Tem que ver. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Vem. Você que está conosco aqui e está afastada. Olha lá, está vindo mais gente. Que beleza. Isso é muito lindo. Esse é o Espírito de Deus quem faz. Você que está afastada, não é? Não vamos entrar no mérito dos motivos. Não vamos discutir isso, porque realmente não importa. Não interessa. Para esse momento não interessa por que você se afastou. O que importa realmente é se você quer voltar. Isso é o que interessa. E se você voltar, todos os teus pecados serão apagados. Você vai voltar a ter a alegria da sua salvação. Mas não fique pensando, eu posso voltar para Jesus aqui atrás mesmo, na minha cadeira, no meio do povo. Não. Vem com alegria aqui para frente. Vem com alegria dizendo, eu quero voltar para Jesus Cristo. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Então você que está afastada, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que estão afastadas, vem para cá. Vem. Vem porque esta bênção é para você. Hoje você vai sair daqui totalmente renovada. Isso, vem, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Agora, sabe o que eu sinto vontade de chamar também? Está vindo mais. Que beleza. Vem, filha pródiga. Pai está de braços abertos. Eu quero chamar aqui na frente a pessoa que está na casa do Pai, mas está carregando tanta culpa, tanto remorso. Está carregando tanta acusação. Quantas e quantas vezes você já pensou assim, eu não recebo o batismo com o Espírito Santo e com fogo porque eu não mereço. Eu quero dizer a você que o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é para quem merece, é para quem precisa. O apóstolo Pedro não merecia, mas precisava. Mas eu sou tão fraco, eu sou tão fraca, eu erro tanto, mas é para você mesmo, é para você mesma. Porque você não vai ser mais fraca ou não vai ser mais fraca.
é um revestimento de poder que vai vir sobre a tua vida. Você vai receber poder do alto, poder para vencer o inimigo. Você entende isso? Então você que está na casa do Pai, mas acha que não merece, vem aqui para frente, vem para cá. Todos os que estão na casa do Pai, mas acham que não merecem, vem aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque o diabo já está sendo derrotado na tua vida. Você já está mostrando que é forte. Você está vencendo o maligno. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. E todos que tiverem vontade de vir aqui para frente, aproveitem e venham. Vem para cá. Enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com aqueles que estão ouvindo pelo rádio, em seus estados, em suas cidades. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está num presídio, você que está num hospital. Se você quiser voltar para Jesus agora, ou entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo esta mensagem num aparelho de DVD. Sei que Deus está falando com você também. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado aí do teu aparelho de DVD, nós vamos orar. Você que está ouvindo pela internet. Hoje eu recebi um e-mail dos Estados Unidos. É uma pessoa que nos ouve lá nos Estados Unidos. Inclusive ele mandou um e-mail dizendo: pastor, que dificuldade que é, estou mandando uma oferta de R$500 para o teu ministério, mas eu não consigo entregar porque está em dólar. Eu também não sei como receber isso daí. Mas tem gente no mundo inteiro pela internet aí acompanhando. Tem pessoas em todas as partes do mundo agora. É a maravilha do nosso tempo. A gente pode pregar longe, não é? Para muita gente. Então você que está acompanhando pela internet e quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu computador. Nós vamos orar agora. Vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, para se ajoelhar diante do altar, junto comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. O Evangelho é uma mensagem tão simples que qualquer pessoa entende. Você vê, eu vejo essas crianças aqui, essas meninas, não é? A pessoa entende, todo mundo entende. Essa é a maravilha. Você que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus e quer pedir perdão para o Senhor Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, a tua palavra me esclareceu muita coisa. E eu quero, Senhor, neste momento, de joelhos dobrados, me render, me entregar totalmente ao Senhor e suplicar o perdão dos meus pecados. Meu Pai querido, pelo sangue de Jesus, esse sangue puro e carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário, este sangue que tem poder para me purificar de todo o pecado, por este sangue, eu suplico agora, me lava, Senhor, de toda iniquidade, de toda transgressão, de toda maldade. Apaga, Senhor, os meus pecados. Faz de mim agora uma nova criatura e manda sobre mim este poder maravilhoso que me transforma e que me dá a certeza de que eu sou Filho de Deus. Vem, meu Pai, me transforma agora à semelhança do teu Filho Jesus. E vem com teu Espírito e testifica no meu coração que o Senhor é o meu Pai, que eu sou teu Filho, que eu te pertenço, que a minha alma foi comprada, não com prata, nem com ouro, mas com precioso sangue do teu Filho Jesus. Me restaura, Senhor, retira de mim
tudo que não te agrada. Retira, Senhor, os meus defeitos. Me aperfeiçoa agora. Me guia por este mundo. Me dirige por este planeta. E me dá, Senhor, a plenitude da Tua presença, através do Teu Espírito Santo. Restaura, Senhor, todas as áreas da minha vida, e principalmente a espiritual, porque eu quero o revestimento de poder, eu quero a capacidade de falar uma língua estranha, que só o Senhor entende. Eu quero, meu Deus, os dons do Teu Espírito. Eu quero uma vida transbordante aqui na terra. E eu tenho direito, porque eu creio no Senhor Jesus. Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.